Michel Foucault. A Ordem do Discurso. Lição inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. No discurso que hoje devo proferir, e naqueles que terei de proferir aqui, talvez durante anos, eu teria querido poder deslizar subrepticiamente. Em vez de tomar a palavra, teria querido ser envolvido por ela e levado muito além de qualquer começo possível. Teria gostado de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastar-me-ia então continuar, prosseguir a frase, alojar-me, sem que ninguém notasse bem, em seus interstícios, como se ela me tivesse feito sinal, detendo-se um instante, em suspenso. Assim, não haveria começo algum. E, em vez de ser aquele de quem o discurso provém, eu seria, ao acaso de seu desenrolar, uma leve lacuna, o ponto de seu possível desaparecimento. Teria querido que houvesse atrás de mim, tendo tomado a palavra há muito tempo, antecipando-se a tudo o que vou dizer, uma voz que falasse assim. Início da citação, abre aspas, é preciso continuar, não posso continuar, é preciso continuar, é preciso dizer palavras enquanto houver, é preciso dizê-las até que me encontrem, até que me digam, estranha pena, estranha culpa, é preciso continuar, talvez já esteja feito, talvez já me tenham dito, talvez já me tenham levado até o limiar da minha história. Diante da porta que se abre sobre a minha história, eu me espantaria se ela se abrisse, fecha aspas, autor não informado. Há em muitos, penso eu, um desejo semelhante de não ter de começar, um desejo de se encontrar, desde o início, do outro lado do discurso, sem ter de considerar de fora o que ele pode ter de singular, de temível, talvez de maléfico. A esse voto tão comum, a instituição responde de modo irônico, pois torna os começos solenes, cerca-os com um círculo de atenção e de silêncio, e lhes impõe, como que para assinalá-los de mais longe, formas ritualizadas. O desejo diz. Início da citação, abre aspas, eu não gostaria de ter de entrar eu mesmo nessa ordem incerta do discurso, não gostaria de ter de lidar com o que há nele de cortante e decisivo, gostaria que ele estivesse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, onde os outros responderiam à minha espera e de onde as verdades, uma a uma, se levantariam. Eu apenas teria de me deixar levar, nele e por ele, como um destroço feliz, fecha aspas, autor não informado. E a instituição responde. Início da citação, abre aspas, não tens de temer o começo, estamos todos aqui para te mostrar que o discurso está na ordem das leis, que se vela há muito tempo sobre seu aparecimento, que um lugar lhe foi reservado, que o honra, mas o desarma, e que, se por acaso ele possui algum poder, é de nós, e somente de nós, que o detém, fecha aspas, autor não informado. Mas talvez essa instituição e esse desejo não sejam senão duas réplicas opostas a uma mesma inquietação, inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita, inquietação diante dessa existência transitória, destinada sem dúvida a se apagar, mas segundo uma duração que não nos pertence, inquietação ao sentir, sob essa atividade, embora cotidiana e cinzenta, poderes e perigos mal imaginados, inquietação ao pressentir lutas, vitórias, feridas, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso, há tanto tempo, reduziu as asperezas. Mas o que há, afinal, de tão perigoso no fato de que as pessoas falem e de que seus discursos se multipliquem indefinidamente? Onde está, então, o perigo? Eis a hipótese que eu gostaria de apresentar, esta noite, para situar o lugar, ou talvez o palco muito provisório, do trabalho que realizo. Suponho que, em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar-lhe a pesada e temível materialidade. Numa sociedade como a nossa, conhecem-se, é claro, os procedimentos de exclusão. O mais evidente, e também o mais familiar, é o interdito. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que, enfim, qualquer um não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala, eis o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar.
Notarei apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os espaços negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e da política. Como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares em que elas exercem, de modo privilegiado, algumas de suas mais temíveis potências. O discurso, por mais pouco que pareça ser, os interditos que o atingem revelam muito cedo, muito claramente, seu vínculo com o desejo e com o poder. E que há nisso de surpreendente, já que o discurso, a psicanálise o mostrou, não é simplesmente aquilo que manifesta, ou oculta, o desejo, mas também aquilo que é objeto do desejo. E já que a história não cessa de nos ensinar, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que e pelo que se luta, o poder de que se quer apoderar. Existe, em nossa sociedade, outro princípio de exclusão, não mais um interdito, mas uma partilha e um rejeito. Penso na oposição entre razão e loucura. Desde o fundo da Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros. Sucede que sua palavra seja tida por nula e sem efeito, sem verdade nem importância, incapaz de ter valor jurídico, de autenticar um ato ou um contrato, incapaz mesmo, no sacrifício da missa, de permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo. Sucede também, ao contrário, que se lhe atribuam, em oposição a toda outra palavra, estranhos poderes, o de dizer uma verdade oculta, o de pronunciar o futuro, o de ver com simplicidade o que a sabedoria dos outros não pode perceber. É curioso constatar que, durante séculos, na Europa, a palavra do louco ou não era ouvida, ou, se o era escutada como palavra de verdade, ou caía no nada, rejeitada tão logo fosse proferida, ou nela se decifrava uma razão ingênua ou astuta, uma razão mais razoável que a dos homens razoáveis. De toda maneira, excluída ou secretamente investida pela razão, no sentido estrito, ela não existia. Era através de suas palavras que se reconhecia a loucura do louco. Elas eram, de fato, o lugar onde se exercia a partilha, mas jamais eram recolhidas nem escutadas. Jamais, antes do fim do século XVIII, ocorrerá a um médico querer saber o que era dito, como era dito, porque era dito, nessa fala que, contudo, fazia a diferença. Todo esse imenso discurso do louco retornava ao ruído, e só se lhe concedia a palavra simbolicamente, no teatro em que avançava, desarmado e reconciliado, pois ali desempenhava o papel da verdade mascarada. Dir-se-á que tudo isso acabou hoje, ou está em vias de terminar, que a palavra do louco não está mais do outro lado da partilha, que ela já não é nula e sem efeito, que, ao contrário, ela nos põe em alerta, que nela buscamos um sentido, ou o esboço, ou as ruínas de uma obra, e que conseguimos surpreendê-la, essa palavra do louco, naquilo que nós mesmos articulamos, nessa fenda minúscula por onde o que dizemos nos escapa. Mas tanta atenção não prova que a antiga partilha tenha cessado de atuar. Basta pensar em toda a estrutura de saber através da qual deciframos essa palavra. Basta pensar em toda a rede de instituições que permite a alguém, médico, psicanalista, escutar essa fala e que, ao mesmo tempo, permite ao paciente trazer, ou desesperadamente reter, suas pobres palavras. Basta pensar em tudo isso para suspeitar que a partilha, longe de ter sido apagada, atua de outro modo, segundo linhas diferentes, por meio de novas instituições e com efeitos que não são os mesmos. E mesmo que o papel do médico fosse apenas o de emprestar o ouvido a uma palavra enfim livre, é ainda no interior da cisão que se exerce a escuta. Escuta de um discurso investido pelo desejo, e que acredita, em sua maior exaltação ou em sua maior angústia, estar carregado de terríveis poderes. Se é necessário o silêncio da razão para curar os monstros, basta que esse silêncio permaneça em alerta, e eis que a partilha continua. Talvez seja arriscado considerar a oposição entre o verdadeiro e o falso como um terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles de que acabo de falar. Como comparar razoavelmente a coerção da verdade com partilhas como essas, arbitrárias desde o início, pelo menos, organizadas em torno de contingências históricas, partilhas não apenas mutáveis, mas em perpétuo deslocamento, sustentadas por todo um sistema de instituições que as impõem e reproduzem, partilhas que não se exercem sem constrangimento, nem ao menos sem uma parcela de violência.
É certo que, se nos colocamos no nível de uma proposição, no interior de um discurso, a distinção entre o verdadeiro e o falso não é arbitrária, nem mutável, nem institucional, nem violenta. Mas, se nos colocamos em outra escala, se perguntamos qual foi e continua sendo, através de nossos discursos, essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa história, ou qual é, em sua forma mais geral, o tipo de partilha que rege nossa vontade de saber, então talvez se desenhe algo como um sistema de exclusão, um sistema histórico, mutável, institucionalmente constrangedor. Partilha historicamente constituída, sem dúvida. Pois, entre os poetas gregos ainda do século VI antes de nossa era, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro que inspirava respeito e temor, aquele ao qual era preciso submeter-se porque reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e segundo o ritual requerido. Era o discurso que dizia a justiça e atribuía a cada um sua parte. Era o discurso que, ao profetizar o futuro, não apenas anunciava o que iria acontecer, mas contribuía para a sua realização, arrastando consigo a adesão dos homens e tecendo-se assim com o destino. Ora, um século mais tarde, a verdade mais alta já não residia no que o discurso era ou fazia, mas no que dizia. Chegou um dia em que a verdade deslocou-se do ato ritualizado, eficaz e justo da enunciação para o próprio enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação com a referência. Entre Hesíodo e Platão estabeleceu-se uma certa partilha, separando o discurso verdadeiro do discurso falso, partilha nova, pois o discurso verdadeiro já não é o discurso precioso e desejável, já não é o discurso ligado ao exercício do poder. O sofista é expulso. Essa partilha histórica, sem dúvida, deu sua forma geral à nossa vontade de saber. Mas ela não deixou, contudo, de se deslocar. As grandes mutações científicas podem às vezes ser lidas como consequência de uma descoberta, mas também podem ser lidas como o surgimento de novas formas na vontade de verdade. Há, sem dúvida, uma vontade de verdade no século XIX que não coincide, nem pelas formas que põe em jogo, nem pelos domínios de objetos a que se dirige, nem pelas técnicas em que se apoia, com a vontade de saber que caracteriza a cultura clássica. Recuejamos um pouco. Na virada dos séculos XVI e XVII, sobretudo na Inglaterra, surgiu uma vontade de saber que, antecipando seus conteúdos atuais, desenhava planos de objetos possíveis, observáveis, mensuráveis, classificáveis. Uma vontade de saber que impunha ao sujeito do conhecimento, e, de certo modo, antes de toda experiência, uma determinada posição, um certo olhar e uma certa função, ver em vez de ler, verificar em vez de comentar, uma vontade de saber que prescrevia, e de modo mais geral do que qualquer instrumento determinado, o nível técnico em que os conhecimentos deveriam investir-se para serem verificáveis e úteis. Tudo se passa como se, a partir da grande partilha platônica, a vontade de verdade tivesse tido uma história própria, que não é a das verdades imperativas, história dos planos de objetos a conhecer, história das funções e posições do sujeito conhecedor, história dos investimentos materiais, técnicos e instrumentais do saber. Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se em um suporte institucional. É ao mesmo tempo reforçada e reproduzida por toda uma espessura de práticas, como a pedagogia, é claro, como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as antigas sociedades eruditas, os laboratórios de hoje. Mas ela é mantida também, e talvez mais profundamente, pela maneira como o saber é posto em prática em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido, de certo modo, atribuído. Recordemos aqui, apenas a título simbólico, o velho princípio grego, que a aritmética pode, sim, ser assunto das cidades democráticas, pois ensina as relações de igualdade, mas que apenas a geometria deve ser ensinada nas oligarquias, porque demonstra as proporções na desigualdade. Enfim, creio que essa vontade de verdade, assim sustentada por um suporte e uma distribuição institucional, tende a exercer sobre os outros discursos, falo sempre de nossa sociedade, uma espécie de pressão, um poder de constrangimento. Penso na maneira pela qual a literatura ocidental, há séculos, precisou buscar apoio no natural, no verossímil, na sinceridade, na ciência também, enfim, no discurso verdadeiro.
Penso igualmente na maneira pela qual as práticas econômicas, codificadas como preceitos ou receitas, eventualmente como moral, desde o século XVI buscaram fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se numa teoria das riquezas e da produção. Penso ainda na maneira pela qual um conjunto tão prescritivo quanto o sistema penal procurou suas bases ou sua justificação. Primeiro, é claro, numa teoria do direito, depois, a partir do século XIX, num saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico. Como se a própria palavra da lei já não pudesse ser autorizada, em nossa sociedade, senão por um discurso de verdade. Dos três grandes sistemas de exclusão que atingem o discurso, a palavra proibida, a partilha da loucura e a vontade de verdade, foi sobre o terceiro que falei mais longamente. É que, há séculos, os dois primeiros não cessam de derivar em sua direção. É que ele tenta cada vez mais retomá-los para si, a fim de, ao mesmo tempo, modificá-los e fundamentá-los. É que, se os dois primeiros se tornam mais frágeis e incertos na medida em que agora são atravessados pela vontade de verdade, esta, ao contrário, não cessa de se reforçar, de se tornar mais profunda e mais incontornável. E, no entanto, é dela, sem dúvida, que menos se fala. Como se, para nós, a vontade de verdade e suas peripécias estivessem mascaradas pela própria verdade em seu desenrolar necessário. E a razão talvez seja esta: se o discurso verdadeiro já não é, desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou que exerce o poder, o que está em jogo, então, na vontade de verdade, na vontade de dizê-lo, senão o desejo e o poder? O discurso verdadeiro, cuja necessidade de forma o liberta do desejo e o emancipa do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa, e a vontade de verdade, aquela que há muito se impôs a nós, é de tal natureza que a verdade a que ela aspira não pode deixar de ocultá-la. Assim, aparece aos nossos olhos apenas uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força suave e insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a vontade de verdade como uma prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, em diversos momentos de nossa história, tentaram contornar essa vontade de verdade e colocá-la em questão contra a verdade, justamente ali onde a verdade se empenha em justificar o interdito e definir a loucura. Todos eles, de Nietzsche a Artaud e a Bataille, devem agora servir-nos de sinais, altivos sem dúvida, para o trabalho de cada dia. Existem, evidentemente, muitas outras formas de controle e de delimitação do discurso. As de que falei até agora exercem-se de certo modo de fora, funcionam como sistemas de exclusão, concernem, sem dúvida, a parte do discurso que põe em jogo o poder e o desejo. Pode-se, creio, isolar outro grupo. Procedimentos internos, pois são os próprios discursos que exercem seu controle. Procedimentos que atuam antes como princípios de classificação, de ordenamento, de distribuição, como se tratasse agora de dominar outra dimensão do discurso, a do acontecimento e do acaso. Em primeiro lugar, o comentário. Suponho, sem estar muito certo, que dificilmente a sociedade em que não existam grandes relatos que se contam, que se repetem, que se fazem variar, fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se recitam segundo circunstâncias bem determinadas, coisas ditas uma vez e conservadas porque nelas se suspeita algo como um segredo ou uma riqueza. Em suma, pode-se suspeitar que há, de modo muito regular nas sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os discursos que se dizem ao longo dos dias e das trocas, e que passam com o próprio ato que os pronunciou, e os discursos que estão na origem de certo número de novos atos de fala, discursos que os retomam, os transformam ou falam deles, discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e continuam a ser ditos. Nós os conhecemos em nosso sistema cultural, são os textos religiosos ou jurídicos, e também esses textos curiosos, se considerarmos seu estatuto, que chamamos de literários, em certa medida, também alguns textos científicos. É certo que esse desnível não é nem estável, nem constante, nem absoluto. Não existe, de um lado, a categoria fixada de uma vez por todas dos discursos fundamentais ou criadores, e, de outro, a massa daqueles que repetem, glosam e comentam. Muitos textos maiores se confundem e desaparecem, e certos comentários, às vezes, vêm ocupar o primeiro lugar. Mas, embora seus pontos de aplicação mudem, a função permanece, e o princípio desse desnível é incessantemente reativado.
A supressão radical dessa diferença nunca pode ser mais que um jogo, uma utopia ou uma angústia. O jogo, à maneira de Borges, de um comentário que não seria outra coisa senão o reaparecimento palavra por palavra, mas desta vez solene e esperado, daquilo que comenta. Jogo ainda de uma crítica que falaria infinitamente de uma obra que não existe. Sonho lírico de um discurso que renasce em cada um de seus pontos, absolutamente novo e inocente, que reaparece sem cessar. Em toda a frescura, a partir das coisas, dos sentimentos ou dos pensamentos. Ou ainda a angústia daquele doente de Janete para quem o menor enunciado era como palavra do Evangelho, encerrando tesouros inesgotáveis de sentido e merecendo ser indefinidamente relançado, recomeçado, comentado. Início da citação, abre aspas, quando penso, dizia ele ao ler ou ao escutar, quando penso nessa frase que ainda vai se perder na eternidade e que talvez eu ainda não tenha compreendido completamente, fecha aspas. Autor não informado. Mas quem não vê que se trata, em cada um desses casos, de anular um dos termos da relação, e não de suprimir a própria relação. Relação que não cessa de se modificar ao longo do tempo, relação que, numa dada época, assume formas múltiplas e divergentes. A exegese jurídica é muito diferente, e isso há muito tempo, do comentário religioso. Uma mesma obra literária pode dar lugar, simultaneamente, a tipos muito distintos de discurso. A Odisseia, como texto primeiro, é repetida, na mesma época, na tradução de Berard, nas intermináveis explicações de texto e no Ulisses de Joyce. Por ora, quero apenas indicar que, no que se chama genericamente de comentário, o desnível entre o texto primeiro e o texto segundo exerce dois papéis solidários. Por um lado, permite construir, e indefinidamente, discursos novos. A superioridade do texto de origem, sua permanência, seu estatuto de discurso sempre reatualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que se supõe ser detentor, a reserva e a riqueza essenciais que lhe são atribuídas. Tudo isso funda uma possibilidade aberta de falar. Mas, por outro lado, o comentário não tem por função, quaisquer que sejam as técnicas empregadas, senão a de dizer, enfim, o que lá estava articulado em silêncio. Deve, segundo um paradoxo do qual nunca escapa, embora o desloque incessantemente, dizer pela primeira vez o que, entretanto, já fora dito, e repetir incansavelmente o que, no entanto, nunca havia sido dito. A proliferação indefinida dos comentários é trabalhada internamente pelo sonho de uma repetição disfarçada. Em seu horizonte, talvez não haja nada além do que estava em seu ponto de partida, a simples recitação. O comentário conjura o acaso do discurso ao dar-lhe uma forma. Permite, de fato, dizer outra coisa além do próprio texto, mas sob a condição de que seja esse mesmo texto que se diga, de certo modo, se cumpra. A multiplicidade aberta, o imprevisível, são transferidos, pelo princípio do comentário, daquilo que poderia ser dito para o número, a forma, o disfarce, a circunstância da repetição. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de seu retorno. Creio que existe outro princípio de rarificação do discurso. Ele é, até certo ponto, o complementar do primeiro. Trata-se do autor. O autor, não entendido, é claro, como o indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas como o princípio de agrupamento dos discursos, como unidade e origem de seus significados, como foco de sua coerência. Esse princípio não atua em todo lugar nem de modo constante. Há, ao nosso redor, inúmeros discursos que circulam sem tirar seu sentido ou eficácia de um autor ao qual seriam atribuídos, conversas cotidianas, logo apagadas, decretos ou contratos que precisam de signatários, mas não de autor, receitas técnicas que se transmitem no anonimato. Mas nos domínios onde a atribuição a um autor é regra, literatura, filosofia, ciência, vê-se claramente que ela nem sempre desempenha o mesmo papel. No campo do discurso científico, a atribuição a um autor era, na Idade Média, indispensável, pois funcionava como índice de verdade. Uma proposição era considerada portadora, de seu próprio autor, de seu valor científico. A partir do século XVII, essa função não cessou de se apagar no discurso científico. Ela sobrevive apenas para dar nome a um teorema, a um efeito, a um exemplo, a uma síndrome. Em compensação, no campo do discurso literário, e desde a mesma época, a função do autor não cessou de se reforçar. Todos aqueles relatos, poemas, dramas ou comédias que circulavam na Idade Média num anonimato pelo menos relativo, eis que agora se lhes exige que digam de onde vêm, quem os escreveu,
exige-se que o autor responda pela unidade do texto que traz seu nome, pede-se que revele, ou ao menos carregue consigo, o sentido oculto que os atravessa, que articule a obra à sua vida pessoal. As experiências vividas, a história real que as viu nascer. O autor é aquilo que dá ao inquietante idioma da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real. Sei bem que me dirão. Início da citação, abre aspas. Mas você fala do autor tal como a crítica o reinventa depois, quando já veio a morte e resta apenas uma massa enredada de manuscritos. É preciso, então, pôr um pouco de ordem em tudo isso, imaginar um projeto, uma coerência, uma temática que se atribui à consciência ou à vida de um autor, talvez um tanto fictício. Mas isso não impede que ele tenha realmente existido, esse autor real, esse homem que rompe entre todas as palavras gastas, nelas carregando seu gênio ou seu desvario, fecha aspas, autor não informado. Seria absurdo, é claro, negar a existência do indivíduo que escreve e inventa. Mas penso que, ao menos desde certa época, o indivíduo que se põe a escrever um texto no horizonte do qual ronda uma obra possível, assume para si a função de autor. O que escreve e o que não escreve, o que esboça, mesmo como rascunho provisório ou tentativa de obra, e o que deixa cair como fala cotidiana, todo esse jogo de diferenças é prescrito pela função autor, tal como ele a recebe de sua época ou tal como, por sua vez, a modifica. Pois ele pode bem subverter a imagem tradicional que se faz do autor, mas é a partir de uma nova posição de autor que recortará, em tudo o que poderia ter dito, em tudo o que diz a cada dia, a cada instante, o perfil ainda trêmulo de sua obra. O comentário limitava o acaso do discurso pelo jogo de uma identidade que assumia a forma da repetição e do mesmo. O princípio do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que assume a forma da individualidade e do eu. Deve-se reconhecer também, no que se chama não as ciências, mas as disciplinas, outro princípio de limitação, um princípio também relativo e móvel. Princípio que permite construir, mas segundo um jogo restrito. A organização das disciplinas opõe-se tanto ao princípio do comentário quanto ao do autor. Ao do autor, porque uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e definições, de técnicas e instrumentos. Tudo isso constitui uma espécie de sistema anônimo, à disposição de quem queira ou possa utilizá-lo, sem que seu sentido ou validade dependam daquele que o inventou. Mas o princípio da disciplina opõe-se também ao do comentário. Numa disciplina, diferentemente do comentário, o que se supõe de início não é um sentido a ser redescoberto nem uma identidade a ser repetida, é o que é requerido para a construção de novos enunciados. Para que haja disciplina, deve haver, portanto, a possibilidade de formular, e de formular indefinidamente, proposições novas. Mas há mais, e há mais, sem dúvida, para que haja menos. Uma disciplina não é a soma de tudo o que pode ser dito de verdadeiro a propósito de algo, não é sequer o conjunto de tudo o que pode ser, acerca de um mesmo dado, aceito em virtude de um princípio de coerência ou de sistematicidade. A medicina não é constituída pelo total do que se pode dizer de verdadeiro sobre a doença. A botânica não pode ser definida pela soma de todas as verdades que concernem as plantas. Há duas razões para isso. Primeiro, a botânica ou a medicina, como toda outra disciplina, são feitas de erros tanto quanto de verdades, erros que não são resíduos nem corpos estranhos, mas que têm funções positivas, uma eficácia histórica, um papel muitas vezes indissociável daquele das verdades. Além disso, para que uma proposição pertença à botânica ou à patologia, é preciso que ela responda a condições, num sentido mais estrito e mais complexo do que a pura e simples verdade, em todo caso, a condições outras. Ela deve dirigir-se a um plano determinado de objetos. A partir do fim do século XVII, por exemplo, para que uma proposição fosse botânica, foi necessário que dissesse respeito à estrutura visível da planta, ao sistema de suas semelhanças próximas e distantes, ou à mecânica de seus fluidos, e já não podia conservar, como ainda ocorria no século XVI, seus valores simbólicos, ou o conjunto de virtudes ou propriedades que se lhe reconhecia na antiguidade. Mas, além de pertencer a uma disciplina, uma proposição deve utilizar instrumentos conceituais ou técnicos de um tipo bem definido. A partir do século XIX, uma proposição já não era médica, caía fora da medicina e assumia valor de fantasia individual ou de imaginário popular, se mobilizava noções ao mesmo tempo metafóricas,
qualitativas e substanciais, como as de engurgitamento, de líquidos aquecidos ou de sólidos ressecados. Podia, devia, apelar, em contrapartida, a noções igualmente metafóricas, mas construídas sobre um outro modelo, funcional e fisiológico. Era a irritação, era a inflamação ou a degenerescência dos tecidos. Há mais ainda. Para pertencer a uma disciplina, uma proposição deve poder inscrever-se sobre um certo tipo de horizonte teórico. Basta lembrar que a pesquisa da língua primitiva, tema perfeitamente aceito até o século XVIII, bastava, na segunda metade do século XIX, para fazer qualquer discurso descambar, não direi no erro, mas, na quimera, na reverie, na pura e simples monstruosidade linguística. No interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e falsas, mas, para além de suas margens, repele toda uma teratologia do saber. O exterior de uma ciência é mais e menos povoado do que se crê. É claro, há a experiência imediata, os temas imaginários que sustentam e reconduzem sem cessar crenças sem memória, mas talvez não haja erros no sentido estrito, pois o erro só pode surgir e ser decidido no interior de uma prática definida. Em compensação, rondam monstros cuja forma muda com a história do saber. Em suma, uma proposição deve satisfazer exigências complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto de uma disciplina. Antes de poder ser dita verdadeira ou falsa, ela deve estar, como diria George Canguilhem, início da citação, abre aspas, no verdadeiro, fecha aspas, George Canguilhem. Perguntou-se muitas vezes como botânicos ou biólogos do século XIX puderam deixar de ver que o que Mendel dizia era verdadeiro. Mas é que Mendel falava de objetos, punha em obra métodos, se colocava sobre um horizonte teórico que eram estranhos à biologia de seu tempo. Sem dúvida, Naudin, antes dele, enunciara a tese de que os traços hereditários eram discretos. Contudo, por mais novo ou estranho que fosse esse princípio, ele podia fazer parte, ao menos a título de enigma, do discurso biológico. Mendel, por sua vez, constitui o traço hereditário como objeto biológico absolutamente novo, graças a uma filtragem que jamais fora utilizada até então. Ele o destaca da espécie, destaca o do sexo que o transmite, e o domínio em que o observa é a série indefinidamente aberta das gerações, onde aparece e desaparece segundo regularidades estatísticas. Novo objeto que convoca novos instrumentos conceituais e novos fundamentos teóricos. Mendel dizia a verdade, mas não estava no verdadeiro do discurso biológico de sua época. Não era segundo tais regras que se formavam objetos e conceitos biológicos. Foi preciso toda uma mudança de escala, o desdobramento de todo um novo plano de objetos na biologia, para que Mendel entrasse no verdadeiro e para que suas proposições então aparecessem, em boa parte, exatas. Mendel era um monstro verdadeiro, o que fazia com que a ciência não pudesse falar dele, enquanto Schleiden, por exemplo, cerca de 30 anos antes, negando em pleno século XIX a sexualidade vegetal, mas segundo as regras do discurso biológico, não formulava senão um erro disciplinado. Pode-se sempre dizer a verdade no espaço de uma exterioridade selvagem, mas só se está no verdadeiro obedecendo às regras de uma polícia discursiva que é preciso reativar em cada um de seus discursos. A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Fixa-lhe limites pelo jogo de uma identidade que assume a forma de uma reatualização permanente das regras. Tem-se o costume de ver na fecundidade de um autor, na multiplicidade dos comentários, no desenvolvimento de uma disciplina, outras tantas fontes infinitas para a criação dos discursos. Talvez. Mas não deixam de ser princípios de coerção, e é provável que não se possa dar conta de seu papel positivo e multiplicador sem levar em consideração sua função restritiva e constrangedora. Creio que existe um terceiro grupo de procedimentos que permitem o controle dos discursos. Desta vez, não se trata de dominar os poderes que eles comportam, nem de conjurar o acaso de seu aparecimento. Trata-se de determinar as condições de seu uso, de impor aos indivíduos que os enunciam um certo número de regras, assim, não permitir que todos tenham acesso a eles. Rarificação, desta vez, dos sujeitos falantes. Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer certas exigências ou se não estiver, desde o início, qualificado para fazê-lo. Mais precisamente, nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e acessíveis. Algumas são altamente defendidas, diferenciadas e diferenciantes, enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e colocadas, sem restrição prévia, à disposição de qualquer sujeito falante.
Gostaria, sobre esse tema, de recordar uma anedota tão bela que quase se duvida de sua veracidade. Ela reúne, numa só imagem, todas as coerções do discurso, as que lhe limitam os poderes, as que controlam suas aparições aleatórias, as que selecionam entre os sujeitos falantes. No início do século XVII, o Shogun ouviu dizer que a superioridade dos europeus, em matéria de navegação, comércio, política, arte militar, devia-se ao seu conhecimento das matemáticas. Desejou apoderar-se de um saber tão precioso. Como lhe falaram de um marinheiro inglês que possuía o segredo desses discursos maravilhosos, mandou trazê-lo ao seu palácio e o manteve lá. A sós com ele, teve lições particulares. Aprendeu as matemáticas. Conservou, de fato, o poder e viveu até a idade avançada. Só no século XIX é que houve matemáticos japoneses. Mas a anedota não termina aí, tem seu reverso europeu. Conta-se que esse marinheiro inglês, Will Adams, era um autodidata, um carpinteiro que, por ter trabalhado num estaleiro naval, aprenderá geometria. Deve-se ver nesse relato a expressão de um dos grandes mitos da cultura europeia? Ao saber monopolizado e secreto da tirania oriental, a Europa oporia a comunicação universal do conhecimento, o intercâmbio indefinido e livre dos discursos. Ora, esse tema, naturalmente, não resiste ao exame. A troca e a comunicação são figuras positivas que só atuam dentro de sistemas complexos de restrição, e, sem dúvida, não poderiam funcionar independentemente deles. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é aquilo que se pode agrupar sob o nome de ritual. O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam, e que, no jogo de um diálogo, de uma interrogação, de uma recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados. Define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso. Fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles a quem se dirigem, os limites de seu valor coercitivo. Os discursos religiosos, judiciais, terapêuticos, em parte, também os políticos, são inseparáveis dessa prática ritual que determina, para os sujeitos falantes, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis convencionais. De funcionamento em parte diferentes são as sociedades de discurso, cuja função é conservar ou produzir discursos, mas fazê-los circular num espaço fechado, distribuindo-os apenas segundo regras estritas e sem que os detentores sejam despossuídos por essa própria distribuição. Um modelo arcaico disso nos é dado por aqueles grupos de rapsodos que detinham o conhecimento dos poemas a recitar, ou eventualmente a fazer variar e transformar. Mas esse conhecimento, embora tivesse por fim uma recitação ritual, era protegido, defendido e conservado dentro de um grupo determinado, por meio dos exercícios de memória, muitas vezes complexos, que exigia. O aprendizado fazia entrar simultaneamente num grupo e num segredo que a recitação manifestava, mas não revelava. Entre a fala e a escuta, os papéis não eram permutáveis. É certo que quase não restam hoje tais sociedades de discurso, com esse jogo ambíguo de segredo e divulgação. Mas não nos enganemos. Mesmo na ordem do discurso verdadeiro, mesmo na ordem do discurso publicado e livre de todo ritual, exercem-se ainda formas de apropriação, de segredo e de não intercambialidade. É possível que o ato de escrever, tal como se institucionalizou hoje no livro, no sistema editorial e na figura do escritor, ocorra dentro de uma sociedade de discurso talvez difusa, mas seguramente constrangedora. A diferença do escritor, incessantemente oposta por ele próprio à atividade de qualquer outro sujeito falante ou escrevente. O caráter intransitivo que ele confere ao seu discurso. A singularidade fundamental que, há muito tempo, atribui à escrita. A simetria afirmada entre criação e qualquer outra operação da linguagem, tudo isso manifesta, na formulação, e tende, aliás, a reproduzir no plano das práticas, a existência de uma certa sociedade de discurso. Mas existem ainda muitas outras, que funcionam de modo diverso, segundo outro regime de exclusão e divulgação. Pense-se no segredo técnico ou científico. Pense-se nas formas de difusão e circulação do discurso médico. Pense-se naqueles que se apropriaram do discurso econômico ou político. À primeira vista, as doutrinas, religiosas, políticas, filosóficas, constituem o inverso de uma sociedade de discurso. Ali, o número de indivíduos falantes, mesmo quando não fixado,
tendia a ser limitado, e era entre eles que o discurso podia circular e ser transmitido. A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se, e é pela comunhão de um mesmo conjunto de discursos que indivíduos, por mais numerosos que se imaginem, definem sua pertença recíproca. Em aparência, a única condição exigida é o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa regra, mais ou menos flexível, de conformidade com os discursos validados. Se fossem apenas isso, as doutrinas não seriam muito diferentes das disciplinas científicas, e o controle discursivo incidiria apenas sobre a forma ou o conteúdo do enunciado, não sobre o sujeito falante. Ora, a pertença doutrinal envolve simultaneamente o enunciado e o sujeito falante, e um por meio do outro. Envolve o sujeito falante através e a partir do enunciado, como provam os procedimentos de exclusão e os mecanismos de rejeição que entram em ação quando um sujeito falante formula um ou vários enunciados inassimiláveis. A heresia e a ortodoxia não resultam de um excesso fanático dos mecanismos doutrinários, pertencem-lhes essencialmente. Mas, inversamente, a doutrina envolve os enunciados a partir dos sujeitos falantes, na medida em que a doutrina vale sempre como sinal, manifestação e instrumento de uma pertença prévia, pertença de classe, de status social ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou de aceitação. A doutrina vincula os indivíduos a certos tipos de enunciação, por conseguinte, lhes proíbe todos os outros, mas serve-se, em contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar entre si os indivíduos, e diferenciá-los, assim, de todos os demais. A doutrina realiza um duplo assujeitamento, dos sujeitos falantes aos discursos, e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos falantes. Enfim, numa escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes clivagens naquilo que poderíamos chamar de apropriação social dos discursos. Por mais que a educação seja, em direito, o instrumento pelo qual todo indivíduo, numa sociedade como a nossa, possa ter acesso a qualquer tipo de discurso, sabe-se bem que ela obedece, em sua distribuição, no que permite e no que impede, às linhas marcadas pelas distâncias, pelas oposições e pelas lutas sociais. Todo sistema de ensino é uma forma política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles carregam consigo. Reconheço que é bastante abstrato separar, como acabo de fazer, os rituais de fala, as sociedades de discurso, os grupos doutrinais e as apropriações sociais. Na maioria das vezes, eles se entrelaçam e constituem espécies de grandes edificações que asseguram a distribuição dos sujeitos falantes nos diferentes tipos de discurso e a apropriação desses discursos por determinadas categorias de sujeitos. Digamos, em poucas palavras, que se trata aí das grandes formas de assujeitamento do discurso. Afinal, o que é um sistema de ensino, senão uma ritualização da palavra, uma qualificação e uma fixação dos papéis dos sujeitos falantes, a constituição de um grupo doutrinal, ainda que difuso, uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes? E o que é a escrita, a dos escritores, senão um sistema semelhante de assujeitamento, que talvez adote formas um pouco diferentes, mas cujas grandes divisões são análogas? O sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também, sob certos aspectos ao menos, não constituem sistemas comparáveis de assujeitamento do discurso? Pergunto-me se certo número de temas da filosofia não surgiu para responder a esses jogos de limitação e exclusão, e talvez também para reforçá-los. Responder a eles, primeiro, propondo uma verdade ideal como lei do discurso e uma racionalidade imanente como princípio de seu desenrolar, reconduzindo igualmente uma ética do conhecimento que promete a verdade apenas ao desejo da verdade em si mesma e ao único poder de pensá-la. Reforçá-los, depois, por meio de uma negação que incide, desta vez, sobre a realidade específica do discurso em geral. Desde que foram excluídos os jogos e o comércio dos sofistas, desde que, com maior ou menor segurança, se amordaçaram seus paradoxos, parece que o pensamento ocidental cuidou para que o discurso tivesse o menor espaço possível entre o pensamento e a palavra. Parece que ele cuidou para que o discursar aparecesse apenas como uma espécie de aporte entre pensar e falar. Seria um pensamento revestido de seus signos e tornado visível pelas palavras, ou, inversamente, seriam as próprias estruturas da língua postas em jogo e produzindo um efeito de sentido. Essa antiga elisão da realidade do discurso no interior do pensamento filosófico assumiu muitas formas ao longo da história.
Encontramo-la, recentemente, sob diversos temas que nos são familiares. É possível que o tema do sujeito fundador sirva para elidir a realidade do discurso. O sujeito fundador, com efeito, é encarregado de animar diretamente, com suas intenções, as formas vazias da linguagem. É ele quem, atravessando a espessura ou a inércia das coisas mudas, reencontra na intuição o sentido nelas depositado. É ele também quem, além do tempo, funda horizontes de significação que a história não terá depois senão de explicitar, e onde as proposições, as ciências, os conjuntos dedutivos encontrarão, em última instância, seu fundamento. Em sua relação com o sentido, o sujeito fundador dispõe de signos, marcas, traços, letras. Mas não precisa, para manifestá-los, passar pela instância singular do discurso. O tema que se opõe a esse, o da experiência originária, desempenha papel semelhante. Supõe que, na superfície da experiência, antes mesmo que ela pudesse se reapropriar na forma de um cogito, significações prévias, já ditas, por assim dizer, percorriam o mundo, dispunham-no ao nosso redor e o abriam, desde o início, a uma espécie de reconhecimento primitivo. Assim, uma cumplicidade primeira com o mundo fundaria para nós a possibilidade de falar dele, nele, de designá-lo e nomeá-lo, de julgá-lo e conhecê-lo, enfim, sob a forma da verdade. Se há discurso, o que pode ele ser, então, em sua legitimidade, senão uma discreta leitura? As coisas já murmuram um sentido que nossa linguagem apenas faz emergir, e essa linguagem, desde seu projeto mais rudimentar, já nos falava de um ser de que é, por assim dizer, a nervura. O tema da mediação universal é ainda, creio, uma outra maneira de elidir a realidade do discurso, e isto, apesar das aparências. Pois parece, à primeira vista, que ao reencontrar por toda parte o movimento de um logos que eleva as singularidades até o conceito e que permite à consciência imediata desdobrar afinal toda a racionalidade do mundo, é o próprio discurso que se coloca no centro da especulação. Mas esse logos, na verdade, não é senão um discurso já proferido, ou, antes, são as próprias coisas e os acontecimentos que se fazem insensivelmente discurso, desdobrando o segredo de sua essência. O discurso é pouco mais do que o reflexo de uma verdade que nasce aos seus próprios olhos, e quando tudo pode enfim assumir a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode se dizer a propósito de tudo, é porque todas as coisas, tendo manifestado e trocado seus sentidos, podem retornar à interioridade silenciosa da consciência de si. Quer se trate, pois, de uma filosofia do sujeito fundador, de uma filosofia da experiência originária ou de uma filosofia da mediação universal, o discurso não é nada mais do que um jogo, de escrita, no primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura, essa escrita nunca põem em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim, em sua realidade, ao se colocar sob a ordem do significante. Que civilização, em aparência, foi mais respeitosa do discurso do que a nossa? Onde ele foi mais honrado? Onde, ao que parece, foi mais radicalmente libertado de suas restrições e universalizado? No entanto, parece-me que, sob essa aparente veneração do discurso, sob essa aparente logofilia, esconde-se uma espécie de temor. Tudo se passa como se interditos, barreiras, limiares e fronteiras tivessem sido dispostos de modo a controlar, ao menos em parte, a grande proliferação do discurso, de modo que sua riqueza fosse aliviada de sua parte mais perigosa, e que sua desordem fosse organizada segundo figuras que evitassem o mais incontrolável. Tudo se passa como se tivesse querido apagar até mesmo os traços de sua irrupção nos jogos do pensamento e da linguagem. Há, sem dúvida, em nossa sociedade, e imagino que em todas as outras, embora segundo perfis e ritmos diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de medo surdo diante desses acontecimentos, diante dessa massa de coisas ditas, diante do surgimento de todos esses enunciados. Medo de tudo o que pode haver neles de violento, de descontínuo, de combativo, de desordenado e perigoso. Medo desse grande zumbido incessante e caótico do discurso. E se quisermos, não digo apagar esse medo, mas analisá-lo em suas condições, em seu funcionamento e em seus efeitos, é preciso, creio eu, aceitar 3 decisões às quais o pensamento contemporâneo resiste um pouco, e que correspondem aos 3 grupos de funções que acabo de evocar: questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante.
Essas são as tarefas, ou, antes, alguns dos temas, que regem o trabalho que eu gostaria de realizar aqui nos próximos anos. Pode-se reconhecer de imediato certas exigências de método que elas implicam. Um princípio de inversão, antes de tudo, onde, segundo a tradição, se acredita reconhecer a origem dos discursos, o princípio de sua proliferação e continuidade, em figuras que parecem desempenhar um papel positivo, como as do autor, da disciplina e da vontade de verdade. É preciso, ao contrário, reconhecer o jogo negativo de uma separação e de uma rarificação do discurso. Mas, uma vez identificados esses princípios de rarificação, uma vez que deixamos de considerá-los como instâncias fundamentais e criadoras, o que se descobre sob eles? Devemos admitir a plenitude virtual de um mundo de discursos ininterruptos? É aqui que outros princípios de método devem entrar em ação. Um princípio de descontinuidade. O fato de haver sistemas de rarificação não significa que, abaixo deles ou além deles, reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso, reprimido ou recalcado por eles, e que caberia a nós fazer emergir, restituindo-lhe enfim a palavra. Não se deve imaginar, percorrendo o mundo e entrelaçando-se com todas as suas formas e acontecimentos, um não dito ou um impensado que deveríamos enfim articular ou pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam, às vezes se tocam, mas também se ignoram ou se excluem mutuamente. Um princípio de especificidade. Não reduzir o discurso a um jogo de significações prévias, não imaginar que o mundo nos apresente um rosto legível que bastaria decifrar. Ele não é cúmplice de nosso conhecimento, não há uma providência pré-discursiva que o disponha em nosso favor. É preciso conceber o discurso como uma violência que infligimos às coisas, ou, pelo menos, como uma prática que lhes impomos, e é nessa prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade. Uma quarta regra, a da exterioridade. Não se deve partir do discurso em direção ao seu núcleo interior e oculto, ao coração de um pensamento ou de uma significação que nele se manifestariam, mas, a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, deve-se ir em direção às suas condições externas de possibilidade, aquilo que dá origem à série aleatória desses acontecimentos e que lhes fixa os limites. 4 noções, portanto, devem servir como princípios reguladores da análise: a de acontecimento, a de série, a de regularidade e a de condição de possibilidade. Elas se opõem, termo a termo, às noções tradicionais: o acontecimento à criação, a série à unidade, a regularidade à originalidade e a condição de possibilidade à significação. Essas 4 últimas noções, significação, originalidade, unidade e criação, dominaram, de modo bastante geral, a história tradicional das ideias, na qual, por consenso, se buscava o ponto da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de um tema, a marca da originalidade individual e o tesouro indefinido das significações ocultas. Acrescentarei apenas 2 observações. A primeira diz respeito à história. Costuma-se atribuir à história contemporânea o mérito de ter abolido os privilégios outrora concedidos ao acontecimento singular e de ter revelado as estruturas da longa duração. Sem dúvida. No entanto, não estou certo de que o trabalho dos historiadores tenha se orientado exatamente nessa direção. Ou melhor, não creio que haja uma relação de inversão entre a localização do acontecimento e a análise da longa duração. Pelo contrário, parece-me que foi ao estreitar ao máximo o grão do acontecimento, ao levar o poder de resolução da análise histórica até as mercadorias, os atos notariais, os registros paroquiais, os arquivos portuários acompanhados ano após ano, semana após semana, que se puderam delinear, para além das batalhas, dos decretos, das dinastias e das assembleias, fenômenos maciços, de alcance secular ou plurissecular. A história, tal como é praticada hoje, não se desvia dos acontecimentos. Ao contrário, amplia incessantemente o seu campo, descobre sem cessar novas camadas, mais superficiais ou mais profundas, isola constantemente novos conjuntos nos quais eles são, às vezes, numerosos, densos e intercambiáveis, e outras vezes raros e decisivos. Das variações quase cotidianas dos preços às inflações seculares.
O essencial é que a história não considera um acontecimento sem definir a série a qual ele pertence, sem especificar o modo de análise a que essa série se vincula, sem procurar conhecer a regularidade dos fenômenos e os limites de probabilidade de sua emergência, sem se interrogar sobre as variações, as inflexões e o ritmo da curva, sem querer determinar as condições das quais elas dependem. É certo que a história, há muito tempo, deixou de buscar compreender os acontecimentos através de um jogo de causas e efeitos na unidade informe de um grande devir, vagamente homogêneo ou rigidamente hierarquizado, mas não foi para reencontrar estruturas anteriores, estranhas ou hostis ao acontecimento. Foi para estabelecer séries diversas, entrecruzadas, frequentemente divergentes, mas não autônomas, que permitem circunscrever o lugar do acontecimento, as margens de sua aleatoriedade, as condições de sua aparição. As noções fundamentais que agora se impõem não são mais as da consciência e da continuidade, com os problemas correlatos de liberdade e causalidade, nem tampouco as do signo e da estrutura. São as do acontecimento e da série, com o jogo das noções a elas associadas: regularidade, acaso, descontinuidade, dependência, transformação. É por meio de tal conjunto que essa análise dos discursos, a qual me proponho, se articula, não, certamente, sobre a temática tradicional que os filósofos de ontem ainda tomam por história viva, mas sobre o trabalho efetivo dos historiadores. Mas é também por aí que essa análise levanta problemas filosóficos ou teóricos provavelmente temíveis. Se os discursos devem ser tratados, antes de tudo, como conjuntos de acontecimentos discursivos, que estatuto se deve atribuir a essa noção de acontecimento, tão raramente considerada pelos filósofos? O acontecimento não é, certamente, nem substância nem acidente, nem qualidade nem processo. O acontecimento não pertence à ordem dos corpos. E, no entanto, ele não é imaterial. É sempre no nível da materialidade que ele se realiza, que ele é efeito. Ele tem seu lugar e consiste na relação, na coexistência, na dispersão, no cruzamento, na acumulação, na seleção de elementos materiais. Não é o ato nem a propriedade de um corpo, mas se produz como efeito de, e dentro de, uma dispersão material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria avançar na direção, à primeira vista paradoxal, de um materialismo do incorpóreo. Por outro lado, se os acontecimentos discursivos devem ser tratados segundo séries homogêneas, mas descontínuas entre si, que estatuto se deve conceder a esse descontínuo? Não se trata, evidentemente, nem da sucessão dos instantes do tempo, nem da pluralidade dos diversos sujeitos pensantes. Trata-se de cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e funções possíveis. Tal descontinuidade atinge e inválida as menores unidades tradicionalmente reconhecidas ou menos facilmente contestadas, o instante e o sujeito. E, abaixo deles, independentemente deles, é preciso conceber, entre essas séries descontínuas, relações que não pertencem à ordem da sucessão, ou da simultaneidade, em uma, ou várias, consciência, S. É preciso elaborar, fora das filosofias do sujeito e do tempo, uma teoria das sistematicidades descontínuas. Enfim, se é verdade que essas séries discursivas e descontínuas possuem cada uma, dentro de certos limites, sua regularidade, provavelmente já não é possível estabelecer entre os elementos que as constituem vínculos de causalidade mecânica ou de necessidade ideal. É preciso aceitar introduzir o acaso como categoria na produção dos acontecimentos. Também aqui se faz sentir a ausência de uma teoria capaz de pensar as relações entre o acaso e o pensamento. Assim, o pequeno desvio que se propõe instaurar na história das ideias, e que consiste em tratar, não das representações que possam existir por trás dos discursos, mas dos discursos como séries regulares e distintas de acontecimentos, esse pequeno desvio, receio bem, revela-se como uma espécie de pequena, e talvez odiosa, maquinaria que permite introduzir, na própria raiz do pensamento, o acaso, o descontínuo e a materialidade. Triplo perigo que uma certa forma de história tenta conjurar narrando o desenrolar contínuo de uma necessidade ideal. Três noções que deveriam permitir vincular a prática dos historiadores à história dos sistemas de pensamento. Três direções que deverá seguir o trabalho da elaboração teórica. Seguindo esses princípios e tomando esse horizonte como referência, as análises que me proponho a realizar se distribuem em dois conjuntos. De um lado, o conjunto crítico, que põe em prática o princípio de inversão, tentar delimitar as formas de exclusão, de limitação e de apropriação de que falei há pouco.
mostrar como se formaram, a que necessidades responderam, como se modificaram e se deslocaram, que tipo de coerção efetivamente exerceram e em que medida foram contornadas. De outro lado, o conjunto genealógico, que põe em prática os três outros princípios: compreender como se formaram, através, apesar ou com o apoio desses sistemas de coerção, as séries de discursos. Qual foi a norma específica de cada uma delas e quais foram suas condições de aparecimento, de crescimento e de transformação. O conjunto crítico, primeiramente. Um primeiro grupo de análises poderia incidir sobre aquilo que designei como funções de exclusão. Já me aconteceu, no passado, estudar uma delas em um período determinado. Tratava-se da divisão entre loucura e razão na época clássica. Mais tarde, poder-se-ia tentar analisar um sistema de interdições de linguagem, aquele que diz respeito à sexualidade, desde o século XVI até o século XIX. O objetivo não seria, certamente, ver como ele se apagou progressiva e felizmente, mas como se deslocou e se rearticulou, passando de uma prática da confissão, em que as condutas proibidas eram nomeadas, classificadas e hierarquizadas da maneira mais explícita, até o surgimento, ainda tímido e tardio, da temática sexual na medicina e na psiquiatria do século XIX. Esses são, é claro, apenas marcos simbólicos, mas já se pode supor que as articulações históricas não são as que imaginamos, e que os interditos nem sempre ocuparam o lugar que lhes atribuímos. No imediato, porém, é ao terceiro sistema de exclusão que eu gostaria de me dedicar. E o abordarei de duas maneiras. De um lado, procurarei compreender como se produziu, mas também como foi repetida, reconduzida e deslocada, essa escolha da verdade dentro da qual estamos presos e que incessantemente renovamos. Colocar-me, primeiro, na época da sofística e de seu confronto com Sócrates, ou, pelo menos, com a filosofia platônica, para ver como o discurso eficaz, o discurso ritual, o discurso carregado de poderes e perigos foi pouco a pouco se organizando segundo uma divisão entre discurso verdadeiro e discurso falso. Em seguida, situar-me-ei na virada dos séculos XVI e XVII, na época em que aparece, sobretudo na Inglaterra, uma ciência do olhar, da observação, da constatação, uma certa filosofia natural inseparável, sem dúvida, da instauração de novas estruturas políticas e também inseparável da ideologia religiosa. Uma nova forma, com certeza, da vontade de saber. Por fim, o terceiro ponto de referência será o início do século XIX, com os grandes atos fundadores da ciência moderna, a formação de uma sociedade industrial e a ideologia positivista que a acompanha. 3 cortes na morfologia de nossa vontade de saber, 3 etapas de nosso filistinismo. Gostaria também de retomar a mesma questão, mas sob um ângulo totalmente diferente, medir o efeito de um discurso de pretensão científica, discurso médico, psiquiátrico e também sociológico, sobre o conjunto de práticas e discursos prescritivos que constitui o sistema penal. O estudo das perícias psiquiátricas e de seu papel na penalidade servirá de ponto de partida e de material básico para essa análise. Ainda dentro dessa perspectiva crítica, mas em outro nível, seria preciso realizar a análise dos procedimentos de limitação dos discursos, daqueles entre os quais indiquei há pouco o princípio do autor, o do comentário e o da disciplina. Nessa perspectiva, pode-se imaginar um certo número de estudos. Penso, por exemplo, em uma análise que incidisse sobre a história da medicina do século XVI ao século XIX. Não se trataria tanto de identificar as descobertas feitas ou os conceitos empregados, mas de reencontrar, na construção do discurso médico, e também em toda a instituição que o sustenta, o transmite e o reforça, como foram postos em jogo o princípio do autor, o do comentário e o da disciplina. Seria necessário compreender como se exerceu o princípio do grande autor, Hipócrates e Galeno, é claro, mas também Paracelso, Sidenion ou Boerhaave, como se manteve, ainda tardiamente no século XIX, a prática do aforismo e do comentário, e como foi sendo substituída pouco a pouco pela prática do caso, da coleção de casos, do aprendizado clínico a partir de um caso concreto, segundo o qual modelo, enfim, a medicina procurou se constituir como disciplina, apoiando-se primeiro sobre a história natural, depois sobre a anatomia, mais tarde, sobre a biologia.
Poder-se-ia igualmente examinar o modo pelo qual a crítica e a história literárias dos séculos XVIII e XIX constituíram a figura do autor e a forma da obra, utilizando, modificando e deslocando os procedimentos da exegese religiosa, da crítica bíblica, da hagiografia, das vidas históricas ou lendárias, da autobiografia e das memórias. Será preciso, um dia, estudar também o papel que Freud desempenha no saber psicanalítico, papel certamente muito diferente do que Newton exerceu na física, ou de todos os fundadores de disciplina, e também distinto daquele que pode desempenhar um autor no campo do discurso filosófico, mesmo um como Kant, que esteve na origem de uma outra maneira de filosofar. Eis, portanto, alguns projetos para o aspecto crítico da tarefa, para a análise das instâncias de controle discursivo. Quanto ao aspecto genealógico, ele diz respeito à formação efetiva dos discursos, seja no interior dos limites do controle, seja fora deles, ou, mais frequentemente, de ambos os lados da delimitação. A crítica analisa os processos de rarificação, mas também de agrupamento e unificação dos discursos. A genealogia estuda sua formação simultaneamente dispersa, descontínua e regular. Na verdade, essas duas tarefas nunca são inteiramente separáveis. Não há, de um lado, as formas de rejeição, de exclusão, de agrupamento ou de atribuição, de outro, em um nível mais profundo, o surgimento espontâneo dos discursos que, logo antes ou depois de sua manifestação, se veem submetidos à seleção e ao controle. A formação regular do discurso pode integrar, sob certas condições e até certo ponto, os procedimentos de controle. É o que ocorre, por exemplo, quando uma disciplina adquire forma e estatuto de discurso científico. Inversamente, as figuras do controle podem tomar corpo no interior de uma formação discursiva, como a crítica literária enquanto discurso constitutivo do autor. Assim, toda tarefa crítica que põe em questão as instâncias do controle deve também analisar as regularidades discursivas através das quais elas se formam, e toda descrição genealógica deve levar em conta as fronteiras que atuam nas formações reais. Entre a empreitada crítica e a empreitada genealógica, a diferença não é tanto de objeto ou de domínio, mas de ponto de ataque, de perspectiva e de delimitação. Há pouco, evoquei um estudo possível, o dos interditos que recaem sobre o discurso da sexualidade. Seria difícil, e mesmo abstrato, conduzir tal estudo sem analisar, ao mesmo tempo, os conjuntos de discursos literários, religiosos, éticos, biológicos, médicos e também jurídicos nos quais a sexualidade é mencionada, descrita, metaforizada, explicada e julgada. Estamos ainda muito longe de ter constituído um discurso unitário e regular sobre a sexualidade. Talvez nunca se chegue a isso, e talvez tampouco seja essa a direção em que avançamos. Não importa. Os interditos não têm a mesma forma nem atuam do mesmo modo no discurso literário e no discurso médico, na psiquiatria ou na direção de consciência. E, inversamente, essas diferentes regularidades discursivas não reforçam, contornam ou deslocam os interditos da mesma maneira. O estudo, portanto, só poderá realizar-se segundo pluralidades de séries nas quais intervêm interditos que, ao menos em parte, diferem uns dos outros. Também se poderiam considerar as séries de discursos que, nos séculos XVI e XVII, tratam da riqueza e da pobreza, da moeda, da produção e do comércio. Aí se encontram conjuntos de enunciados profundamente heterogêneos, formulados por ricos e pobres, por sábios e ignorantes, por protestantes ou católicos, por oficiais reais, comerciantes ou moralistas. Cada um desses conjuntos possui sua própria forma de regularidade e seus sistemas específicos de coerção. Nenhum deles antecipa exatamente essa outra forma de regularidade discursiva que assumirá a feição de uma disciplina e que se chamará análise das riquezas, depois economia política. No entanto, foi a partir deles que uma nova regularidade se formou, retomando ou excluindo, justificando ou afastando certos de seus enunciados. Pode-se pensar também em um estudo que incida sobre os discursos a respeito da hereditariedade, tal como se podem encontrar, dispersos e repartidos até o início do século XX, em diferentes disciplinas, observações, técnicas e receitas. Tratar-se-ia, então, de mostrar de que maneira, por meio de um jogo de articulações, essas séries acabaram por se recompor na figura epistemologicamente coerente e institucionalmente reconhecida da genética. Esse trabalho, aliás, acaba de ser realizado por François Jacobi, com um brilho e um rigor científico que dificilmente se poderiam igualar.
Assim devem alternar-se, apoiar-se mutuamente e completar-se as descrições críticas e as descrições genealógicas. A parte crítica da análise ocupa-se dos sistemas de envolvimento do discurso, procura identificar e delimitar os princípios de ordenamento, exclusão e raridade do discurso. Digamos, para brincar com as palavras, que ela pratica uma desenvoltura aplicada. A parte genealógica da análise, em contrapartida, dedica-se às séries da formação efetiva do discurso, tenta apreendê-lo em seu poder de afirmação, e entendo por isso não um poder que se oponha ao de negar, mas o poder de constituir domínios de objetos sobre os quais será possível afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas. Chamemos positividades a esses domínios de objetos e digamos, jogando mais uma vez com as palavras, que, se o estilo crítico é o de uma desenvoltura estudiosa, o humor genealógico será o de um positivismo feliz. Em todo caso, uma coisa deve ao menos ser ressaltada: a análise do discurso, assim compreendida, não revela a universalidade de um sentido, mas põe a descoberto o jogo da raridade imposta, juntamente com um poder fundamental de afirmação. Raridade e afirmação. Raridade, finalmente, da própria afirmação, e não a generosidade contínua do sentido, nem a monarquia do significante. E agora, que aqueles que padecem de lacunas de vocabulário digam, se isso lhes soar melhor do que lhes falar, que se trata aqui de estruturalismo. Essas pesquisas, cujo esboço tentei apresentar-lhes, sei bem que não poderia tê-las empreendido sem ter contado com modelos e apoios. Creio dever muito a Jorge Dumésio, pois foi ele quem me incitou ao trabalho numa época em que eu ainda acreditava que escrever era um prazer. Mas devo muito também à sua obra. Que ele me perdoe se afastei de seu sentido ou desloquei de sua precisão os textos que lhe pertencem e que hoje nos dominam. Foi ele quem me ensinou a analisar a economia interna de um discurso de maneira diversa dos métodos da exegese tradicional ou do formalismo linguístico. Foi ele quem me ensinou a perceber, de um discurso a outro, pelo jogo das comparações, o sistema das correlações funcionais. Foi ele quem me ensinou a descrever as transformações de um discurso e suas relações com a instituição. Se quis aplicar tal método a discursos completamente diferentes dos relatos lendários ou míticos, a ideia veio-me, sem dúvida, dos trabalhos dos historiadores das ciências, e, sobretudo, de George Canguilhem. A ele devo ter compreendido que a história da ciência não se resume à alternativa entre a crônica das descobertas e a descrição das ideias e opiniões que circundam a ciência, seja no lado de sua gênese incerta, seja no de suas repercussões exteriores, mas que é possível, e necessário, fazer a história da ciência como um conjunto simultaneamente coerente e transformável de modelos teóricos e instrumentos conceituais. Mas penso que minha dívida, em larga medida, dirige-se a Jean Hippolyte. Sei bem que sua obra é colocada, aos olhos de muitos, sob o domínio de Hegel, e que toda a nossa época, seja pela lógica, pela epistemologia, por Marx ou por Nietzsche, tenta escapar de Hegel. E é verdade que o que tentei dizer há pouco, a propósito do discurso, é infiel ao logos hegeliano. Mas escapar realmente de Hegel implica avaliar exatamente o preço de se desprender dele. Supõe saber até que ponto Hegel, talvez insidiosamente, aproximou-se de nós. Supõe reconhecer o quanto, naquilo mesmo que nos permite pensar contra Hegel, ainda há de hegeliano, e medir em que nossa resistência a ele talvez ainda seja uma astúcia que ele nos opõe, e ao término da qual ele nos espera, imóvel e em outro lugar. Ora, se somos mais de um a estar em dívida para com Jean Hippolyte, é porque ele percorreu infatigavelmente, por nós e antes de nós, esse caminho pelo qual nos afastamos de Hegel, tomamos distância, ao mesmo tempo, nos vemos reconduzidos a ele, mas de outro modo, para logo depois sermos obrigados a deixá-lo novamente. Antes de tudo, Hippolyte se preocupou em dar uma presença a essa grande sombra um tanto fantasmática de Hegel, que vagava desde o século XIX e contra a qual se lutava obscuramente. Foi por meio de uma tradução, a da Fenomenologia do Espírito, que ele conferiu a Hegel essa presença. E Hegel está, de fato, bem presente nesse texto francês. Prova disso é que, em certos momentos, os próprios alemães chegaram a consultá-lo para melhor compreender aquilo que, por um instante ao menos, se tornava a versão alemã da obra. A partir desse texto, Hippolyte procurou e percorreu todos os seus desdobramentos, como se sua inquietação fosse a seguinte: ainda é possível filosofar onde Hegel já não é possível? Pode ainda existir uma filosofia que não seja hegeliana? Aquilo que, em nosso pensamento, é não hegeliano, é necessariamente não filosófico?
E o que é antifilosófico é, por isso mesmo, não hegeliano? Assim, a presença de Hegel que Hippolyte nos legara, ele não buscava apenas descrever minuciosamente, queria fazer dela um esquema de experiência da modernidade. Perguntava-se, é possível pensar, à maneira hegeliana, as ciências, a história, a política e o sofrimento cotidiano? E, inversamente, queria fazer de nossa modernidade a prova do hegelianismo e, por conseguinte, da filosofia. Para ele, a relação com Hegel era o lugar de uma experiência, de um confronto no qual nunca estava garantido que a filosofia saísse vitoriosa. Hippolyte não utilizava o sistema hegeliano como um universo tranquilizador, via nele o risco extremo assumido pela filosofia. Daí, creio, os deslocamentos que ele operou, não dentro da filosofia hegeliana, mas sobre ela, e sobre a filosofia tal como Hegel a concebia. Daí também toda uma inversão de temas. A filosofia, em vez de concebê-la como a totalidade enfim capaz de se pensar e de se retomar no movimento do conceito, Hippolyte a via, sobre o fundo de um horizonte infinito, como uma tarefa sem fim. Sua filosofia, sempre desperta cedo, não estava jamais pronta para se concluir. Tarefa interminável, portanto sempre recomeçada, votada à forma e ao paradoxo da repetição. A filosofia, como pensamento inacessível da totalidade, era para Hippolyte aquilo que há de repetível na extrema irregularidade da experiência, aquilo que se dá e se subtrai como uma questão incessantemente retomada na vida, na morte, na memória. Assim, o tema hegeliano da realização na consciência de si, ele o transformava em um tema da interrogação repetitiva. Mas, sendo repetição, a filosofia não era posterior ao conceito, não precisava prosseguir a edificação da abstração. Devia sempre manter-se em recuo, romper com suas generalidades adquiridas e retornar ao contato com a não-filosofia. Devia aproximar-se, o mais possível, não daquilo que a completa, mas daquilo que a precede, daquilo que ainda não despertou para a inquietação. Devia retomar, para pensá-los, não para reduzi-los, a singularidade da história, as racionalidades regionais da ciência, a profundidade da memória na consciência. Aparece assim o tema de uma filosofia presente, inquieta, móvel ao longo de toda sua linha de contato com a não-filosofia, existindo apenas por meio dela e revelando o sentido que essa não-filosofia tem para nós. Ora, se a filosofia está nesse contato repetido com a não-filosofia, o que é então o seu começo? Já está ela aí, secretamente presente naquilo que não é ela, começando a se formular em voz baixa, no murmúrio das coisas? Mas, nesse caso, talvez o discurso filosófico já não tenha mais razão de ser. Ou então deve ele começar sobre um fundamento ao mesmo tempo arbitrário e absoluto. Vemos assim substituir-se ao tema hegeliano do movimento próprio ao imediato aquele do fundamento do discurso filosófico e de sua estrutura formal. Enfim, último deslocamento que Hippolyte operou sobre a filosofia hegeliana. Se a filosofia deve realmente começar como discurso absoluto, o que dizer então da história? E o que significa esse começo que começa com um indivíduo singular, em uma sociedade, em uma classe social, no meio das lutas? Esses 5 deslocamentos, conduzindo ao limite extremo da filosofia hegeliana, e fazendo-a, sem dúvida, ultrapassar suas próprias fronteiras, convocam, sucessivamente, as grandes figuras da filosofia moderna que Jean Hippolyte nunca deixou de confrontar com Hegel, Marx, com as questões da história, Fichte, com o problema do começo absoluto da filosofia, Bergson, com o tema do contato com o não filosófico, Kierkegaard, com o problema da repetição e da verdade, Russell, com o tema da filosofia como tarefa infinita ligada à história de nossa racionalidade. E, para além dessas figuras filosóficas, entrevêem-se todos os domínios do saber que Hippolyte evocava em torno de suas próprias questões, a psicanálise, com a estranha lógica do desejo, as matemáticas e a formalização do discurso, a teoria da informação e sua aplicação na análise do vivo, enfim, todos os campos a partir dos quais se pode colocar a questão de uma lógica e de uma existência que incessantemente atam e desatam seus vínculos. Penso que essa obra, articulada em alguns livros fundamentais, mas investida ainda mais nas pesquisas, no ensino, na atenção constante, no despertar e na generosidade cotidiana, em uma responsabilidade aparentemente administrativa e pedagógica, portanto, duplamente política, cruzou e formulou os problemas mais fundamentais de nossa época. Somos muitos a lhe dever infinitamente.
É porque lhe devo, sem dúvida, o sentido e a possibilidade do que faço, porque tantas vezes ele me iluminou quando eu tateava às cegas, que quis colocar meu trabalho sob seu signo e que quis concluir, evocando, a apresentação de meus projetos. É para ele, para essa falta, onde sinto ao mesmo tempo sua ausência e a minha própria insuficiência, que convergem as questões que agora me coloco. E, já que tanto lhe devo, compreendo perfeitamente que a escolha que fizeram ao convidar-me a ensinar aqui é, em grande parte, uma homenagem que lhe prestaram. Sou profundamente grato pela honra que me concederam, mas não menos grato pelo que, nesse gesto, pertence a ele. Se não me sinto à altura da tarefa de sucedê-lo, sei, contudo, que, se tal felicidade nos tivesse sido dada, eu teria, esta noite, sido encorajado por sua indulgência. E compreendo melhor porque tive tanta dificuldade em começar há pouco. Sei agora qual era a voz que eu teria querido que me precedesse, que me sustentasse, que me convidasse a falar e que se alojasse em meu próprio discurso. Sei o que havia de tão temível em tomar a palavra, pois eu a tomava justamente deste lugar onde o ouvi, e onde ele, agora, já não está para me escutar. Fim da exposição.